graça do Senhor Jesus nos alcançou, te alcançou, me alcançou, e essa canção, esses louvores, ele nos leva e nos remete a entendermos e buscarmos um pouco mais dessa essência, que é estarmos na presença do Senhor Jesus, que foi a partir dele, da sua vinda, Cristo Jesus, da implantação do seu reino, que nós, eu e você, pela sua graça, podemos nos aproximar de Cristo Jesus, nos aproximar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós podemos viver pela graça do Senhor nesse novo tempo que é o reino de Deus. Nos últimos domingos temos tratado dessa temática, o reino de Deus, a humildade do servo, do Filho de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a revelação do Filho do Homem. O reino de Deus, a nossa temática desse mês, nessa perspectiva, na revelação do Filho do Homem. Há um texto em Lucas, capítulo 17, e eu quero ler com você o verso 20 e o verso 21, que nos diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor tem ministrado as nossas vidas, de forma tão especial, esses louvores, essas canções que nós participamos agora, que o Senhor receba no teu trono de graça, que cada um dos meus irmãos, meus amigos, cada um, Pai, que está participando dessa celebração, possa ser alcançado pela tua graça, que todos sejam protegidos pelo Senhor, e que agora que vamos meditar sobre a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Nessa perspectiva, o reino de Deus na revelação do Filho do Homem, nós queremos compartilhar com você nesta manhã. Que essa palavra encontre você bem, você e sua família, e nesse tempo tão adverso que estamos vivendo, que você possa ser inspirado e fortalecido pelo Senhor, nesse momento, e que juntos possamos participar desse culto, celebrarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. O autor é Lucas, o próprio Lucas, que dá o nome assim ao Evangelho, e ele era conhecido como um médico, até alguns chamavam de médico amado. E ele é quem melhor descreve Jesus como esse Filho do Homem, cheio de compaixão pelos pecadores, pelas pessoas e pelos seres humanos. Dos 4 evangelhos, Lucas é o que melhor tenta descrever Jesus como esse Deus, mas que se torna homem. E por isso ele o chama de Filho do Homem. É interessante que para o judaísmo da época, e principalmente do Antigo Testamento, nós percebemos que há um distanciamento muito grande da relação com Deus. A ponto que o próprio Jesus, em determinado momento, ele começa a se referir a Deus como Pai, e aqueles que o ouviam sentem dificuldade com isso, quando ele fala, Abba Pai, Paizinho. E aqui no Evangelho de Lucas há um contraponto e um contrassenso, porque o próprio nome Deus para o judaísmo era um nome impronunciável, Yahvé. A própria pronúncia e essa transliteração que nós chamamos de Yahvé, ela é algo que foi determinada pelos estudiosos, porque não se sabe exatamente como falava. Porque nos textos sagrados, quando se lia, quando se chegava nessa expressão, ao falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, os judeus, o judaísmo, eles não pronunciavam por conta desse distanciamento. Mas Cristo, então, ele traz daqui, já no primeiro momento, toda essa transformação de se mostrar um Deus presente, um Deus próximo. E Lucas, ele se aprofunda um pouco mais, ao chamar que o reino de Deus, ao falar que o reino de Deus veio ser implantado pelo Filho do Homem, o filho de Adão, que em aramaico significa o Bar Nashá, em hebraico, o Ben Adã. Então, o Ben Adã está entre nós, implantando, criando e trazendo o reino de Deus, o reino de Yahvé, o reino daquele que não se pronunciava,
o reino daquele que nós o conhecíamos, o reino daquele que nós líamos as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, mas nós éramos distantes, porque Ele era um Deus poderoso, um Deus tremendo, mas um Deus que não tinha essa relação de proximidade, falava através dos sacerdotes, através dos profetas, se relacionava com o povo, mas o povo não tinha essa aproximação com esse Deus. Então nós vemos Jesus quebrando esses paradigmas e nos trazendo para dentro do sagrado, nos trazendo para dentro do Santo dos Santos. E em Cristo Jesus nós temos esse livre acesso ao Pai. Então o Ben-Adã, o Filho do Homem, vem implantar o reino de Deus. Vem trazer a realidade do reino, a realidade do reino de Yahvé. Lucas então é esse que traz essa humanidade de Jesus mais para perto das pessoas. Claro que ele tem a perspectiva da soberania, do Filho de Deus, do Senhor dos Senhores, dos Reis, mas ele traz um Jesus humano. Ele relata sobre a sua realidade com seus pais, com a sua mãe. Ele fala sobre o seu nascimento com maiores detalhes. Ele é um dos poucos evangelistas que trata da sua infância, da sua mocidade. As parábolas de Lucas, ele tem mais cor humana, porque ele trata das intempéries, das inconstâncias, das instabilidades, das enfermidades, de tudo aquilo que eu e você podemos vivenciar. E esse Jesus Cristo, o filho de Adão, o Ben-Adã, é ele que se abaixa, é esse que se aproxima. O Bar-Nachá, o filho do homem, o filho de Deus, é esse que se aproxima. O Ben-Yahvé, é esse que se inclina para falar comigo e para falar com você. A ênfase especial de Lucas no seu evangelho é a humanidade de Jesus. É o reino de Deus sendo implantado pelo Filho do Homem, o Ben-Adã. E no texto que nós lemos é interessante o verso de número 20, quando ele diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Então eu quero tratar com vocês nesta manhã, nesse tempo de adoração, de louvarmos ao Senhor, esse primeiro ponto: a aparência do reino. A aparência do reino. Diante da pergunta dos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus responde que o reino de Deus não vem com uma exibição externa, não vem com uma aparência externa. E aí entra o contraponto daqueles que ansiavam, pelos fariseus, os saduceus, as correntes filosóficas, teológicas, aqueles que governavam Israel, que naquele momento também estavam sendo ali pisoteados, escravizados, oprimidos pelo reino que dominavam sobre eles, o reino dos romanos que estavam ali dominando sobre todas as coisas, os coletores de impostos, aquilo que eles viviam sob a opressão. Eles aguardavam um reino que viesse, para que libertasse de toda a escravidão, para que libertasse de toda a opressão, para que ali reinasse de forma absoluta. Mas Jesus fala que o reino de Deus não vem com uma aparência visível, não vem com visível aparência, não vem com uma aparência externa. Os judeus esperavam esse reino terreno, esse reino visível, liderado por um Messias conquistador, um Messias que viesse e derribasse e destruísse toda a opressão que eles viveram por anos. Mas Jesus disse que esse reino não, que o reino de Deus não tem essa visível aparência. Então a aparência do reino para eles esperavam esse reino exterior, um tipo de um Messias que haveria de libertar a nação. E o que eles estavam aguardando era o que se confundem, o que nós muitas vezes confundimos. O reino de Deus se confunde com o reinado humano, com o governo de um país. O reino de Deus não é o Estado de Israel, não é o Vaticano, não é a estrutura política e organizacional do Brasil. O reino de Deus tampouco pode ser representado por uma instituição religiosa, por
por uma igreja, a IPI de Dourados, nós não contemos o reino de Deus, mas nós estamos contidos no reino de Deus. Nós não detemos o reino de Deus. Ninguém pode deter o reino de Deus. Ninguém pode segurar o reino de Deus, porque o reino de Deus não tem uma aparência visível, não está invisível a aparência. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo. Não, nós não podemos colocá-lo numa caixinha e falar: aqui está o reino de Deus. A igreja, ela tem o papel de tornar-se visível para a sociedade, através das nossas condutas amorosas. O reino de Deus se estabelece na revelação do Espírito, na revelação do Filho do Homem, quando eu e você, igreja do Senhor Jesus, quando eu e você, pessoas que confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando eu e você, pessoas que estão se aproximando do Evangelho, você que frequenta essa comunidade, você que está nos assistindo pela primeira vez pela internet, no culto online, você que está participando conosco desse culto online, você que tem estado com a gente, é quando eu e você, através de nossas atitudes, nossas condutas amorosas, nossas condutas de generosidade, nossas condutas de trabalhos sociais, nossas condutas de fé, nossas condutas de declarações de fé, daquilo que nós cremos e da forma que nós cremos, nossa vida em comunidade, nossa vida em comunhão, pela integridade das nossas práticas que nós devemos buscar e ter a cada dia, reconhecendo que somos pecadores, que pecamos e que erramos, mas o reino de Deus nos leva a ter uma conduta de práticas saudáveis. Aí sim, nós podemos visualizar o reino de Deus. Aí sim o reino de Deus não terá uma aparência externa. Aí sim o reino de Deus não terá apenas essa aparência do reino, mas eu e você seremos o reino. Eu e você colocaremos em prática o reino de Deus. Ações de obras de justiça, de restauração da paz. Esse é o objetivo da igreja, do reino, na revelação do Filho do Homem. Nesse mesmo versículo, de número 21, a parte verde do versículo. Do reino. Diz assim, o verso 21, perdão, do capítulo 17 de Lucas: nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele. Jesus respondendo aqui aos fariseus, ele quer falar, ele quer demonstrar o que dizem sobre o reino. O que é o reino? Onde está esse reino? Para os fariseus ele deveria ter uma visível aparência. No seu contexto de vida, eles queriam que esse reino fosse um reino onde houvesse um imperador, um rei majestoso, um rei com um exército. E alguns falavam: ali está o reino, dali está vindo o reino, de lá virá o reino, de lá virá o seu exército para dominar sobre os romanos. Mas aqui Jesus continua falando com esses homens: o reino do Senhor, o reino dos céus, não terá visível aparência. O reino de Deus, não dirão, ele está aqui ou ele está lá. Mas e aí? O que dizem sobre o reino? Mas e você? O que você diz sobre o reino? O que eu falo sobre o reino? Quando alguém me pergunta o que é o reino de Deus, para nós que vivemos num sistema republicano, e nós chamamos de democracia, nós vivemos numa democracia onde nós temos a livre escolha de nossos governantes. Quando nós falamos de reino, nós estamos distantes, temporalmente, situacionalmente, no momento da nossa situação, nós estamos distantes politicamente dessa realidade, dessa estrutura. E quando nos perguntam sobre o reino, às vezes nós temos dificuldades, porque nós não temos questões práticas que nos façam a entender o que é viver sobre um reinado, o que é ter um rei sobre nossas vidas. Na construção da democracia e da república nos últimos séculos, nós temos que foi se deixado os outros sistemas, e um deles é o reinado, ainda na Inglaterra e alguns países
que compõem o Reino Unido, eles ainda consideram a questão da democracia, e alguns outros países pelo mundo, mas os outros países, e na grande maioria, hoje nós chamamos de república, onde nós podemos eleger os nossos representantes através da democracia. Então nós temos essa livre escolha. Mas no reinado não. No reinado é o reconhecimento de uma família, é o reconhecimento de uma pessoa que naquele momento organizava e ajudava a organizar aquela sociedade, e que pelos séculos, e que pelos anos, e que pela hereditariedade, as famílias se reconhecem como soberanas sobre aquelas vidas. Mas é claro que existem momentos em que aqueles reis também podem se tornar tiranos, e aí a própria sociedade se revolta contra eles. Mas aqui nós temos um reinado maior. E nessa perspectiva, quando nós lemos a Bíblia, então há essa ideia de que há um rei sobre todas as coisas, um soberano. Não déspota, não um soberano carrasco, não um soberano que não olha o coração do homem. Até por isso que esse soberano Deus, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dá o seu próprio Filho para descer a este mundo, viver como humano. E aqui Lucas o chama de o Filho do Homem, o Filho de Adão, para que ele possa, o bem Adão, para que ele possa viver o que nós estamos vivendo e reinar de forma soberana, a ponto de entregar a sua própria vida para morrer por nós. Por isso o reino de Deus, nós temos aqui em Romanos capítulo 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Para os romanos, o reino de Deus resumia a isso: a ter condições de dar deliciosos banquetes, a poder comer e beber e se alegrar com aqueles que estavam ali e participavam da mesa do rei. Eles tinham essa concepção que quanto mais próximo do rei, quanto mais obediente ao rei, eles podiam comer, beber e se alegrar. Mas o reino de Deus não é isso. E nós temos também em Lucas, no capítulo 9, o verso 18, a partir que nos diz 18 e 19, e aconteceu que Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem quem eu sou? Ele pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo a multidão? Eles responderam: um dizem que é João Batista, outro que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas. Então nós temos aqui a multidão dizendo e falando algo sobre o reino de Deus, tentando entender que aquele filho do homem, que aquele que estava ali representando o próprio Deus, era alguém, quem sabe do passado, que tinha voltado, alguém que reencarnou, alguém que já foi importante na história de Israel, que agora novamente está ali. E em Coríntios, 1 Coríntios 4, 20, o apóstolo Paulo nos diz: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, o verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então nós temos aqui algo que nos traz algumas trilhas sobre o que era o reino de Deus. Nós temos aqui uma caminhada para percebermos que quando nós falamos o que dizem sobre o reino, as pessoas estão falando alguma coisa. A multidão quer dizer algo sobre Jesus, sobre o reino de Deus. Uns estão falando que o reino de Deus é apenas bebida e comida, é estar bem alimentado, é estar próximo do rei. Outros estão falando que o reino de Deus é consistente, e o reino é consistente de palavras. O reino é consistente de filosofias, de ideias, de coisas que nós podemos basear através da linguagem. O apóstolo Paulo diz que não, o reino de Deus não é apenas palavras, o reino de Deus não é apenas um discurso religioso, o reino de Deus não são apenas palavras que nós podemos proferir. Mas e nós, eu e você como igreja? O que nós cremos ser o reino de Deus? Me desculpa que eu me perdi aqui. O que cremos sobre o reino de Deus? Então essa é a nossa questão que eu quero agora trabalhar com vocês no terceiro ponto. Nós falamos sobre o que dizem sobre o reino de Deus,
o que seria a aparência do reino de Deus, que o reino de Deus não tem essa aparência, o que dizem sobre o reino de Deus, e agora o que nós como igreja, o que nós cremos ser o reino de Deus. Romanos 4,17 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Nós cremos que o reino de Deus não é comida nem bebida, como nós vemos na primeira parte e no segundo ponto, mas nós cremos ser justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus é essa que tem que transformar, é essa que tem que levar o reino, é essa que tem que dizer e demonstrar essa forma visível, porque o reino de Deus não tem aparência. Nós podemos compará-lo com outras estruturas políticas, administrativas, mas o reino de Deus, a igreja, através do Filho do Homem, através de Cristo Jesus, incorpora esse reino, e através do poder do Espírito Santo, ela declara justiça, paz e alegria sobre a sua vida. Você que está me ouvindo, você que está participando desse culto, sobre a sua vida, a igreja do Senhor Jesus quer declarar justiça, paz e alegria, porque isso são os princípios do reino de Deus. É isso que nós cremos como reino de Deus, é isso que nós devemos declarar a cada dia como reino de Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Por isso nós como igreja, nós temos o poder, porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não têm poder sobre a igreja de Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não consiste em palavras, em vã filosofia, em discursos humanos, em discursos ideológicos, mas nós consistimos em poder que vem do alto sobre nossas vidas, para orarmos pelas pessoas, para levarmos libertação, para levarmos cura, para trazermos o reino de Deus a essa realidade. Vivemos e continuamos nesse tempo de pandemia. 16 de março marcou a história da humanidade. Mas eu continuo crendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Jesus Cristo encarnado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje está vivo ao lado direito do Pai. Ele está vivo no controle de todas as coisas, porque o reino é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Creia nisso, igreja. Nós como igreja, como servos do Senhor Jesus, nós vivemos num reino diferente, nós vivemos num mundo diferente, nós vivemos numa realidade diferente, porque nós cremos no poder do reino de Deus sobre essa terra, e eu e você somos essa igreja que deve manifestar a glória de Deus. Como receber esse reino? Nós cremos nesse reino. E aí Lucas novamente, ele humaniza Jesus e o aproxima das pessoas. Capítulo 18 de Lucas, versos 15 e 17 diz assim: traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixe os pequeninos, venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então nós temos novamente Lucas ressignificando e trazendo a realidade humana de Jesus como o Filho do Homem, o Ben-Adã, aquele que se aproxima das pessoas e se aproxima das crianças que queriam impedir que elas viessem até ele, mas Jesus fala: não, deixe vir as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então eu e você precisamos ser como as crianças, dóceis como as crianças, inocentes como as crianças, abertas como as crianças, vulneráveis como as crianças, para que possamos herdar o reino dos céus e nos aproximarmos de Cristo Jesus com braços abertos, para falarmos a este mundo o que nós cremos sobre o reino, o que nós cremos como é o reino, o que nós cremos e como nós devemos viver nesse reino, como seres humanos, como pessoas falíveis, vulneráveis, que têm suas dificuldades, mas que o reino de Deus
implantado sobre nossas vidas, que o reino de Deus, quando se aproxima, o Ben-Adã vem sobre nós, o Filho de Deus, o Filho de homem, quando ele vem sobre nossas vidas, nós nos prostramos e como uma criança nós nos jogamos em seus braços. Porque não pode receber o reino de Deus se não for como uma dessas crianças, uma dessas pequenas crianças. E agora nós queremos voltar então ao capítulo 17 de Lucas, no verso 21, a segunda parte desse verso. Os fariseus perguntam a Jesus como viria o reino, como seria o reino. Jesus responde que esse reino não teria visível aparência. Uns dizem que estão aqui, outros dizem que estão lá. Mas agora Jesus, ele arremata, e aqui através das palavras do evangelista Lucas, ele fala assim: porque o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus está entre vocês. Último ponto que eu quero compartilhar: o reino de Deus entre nós. Como falamos, os judeus esperavam um rei, um reinado absolutista, um reinado que chegaria de forma estrondosa, com grande cerimonial, que apresentaria ao mundo o seu reino, a sua participação proeminente, onde ele dominaria sobre o Império Romano, os expulsaria, teria um exército. Mas Jesus fala que o reino está entre nós, o reino está entre vocês, o reino somos nós. Aqui novamente Jesus inverte a ordem das coisas. Aqui Jesus demonstra na revelação do Filho do Homem que esse reino, e alguns teólogos aí, a realidade que nós temos é essa: o reino do já e do ainda não, porque nós já podemos viver o céu aqui, nós já podemos viver o reino de Deus nessa terra, porque o próprio Jesus, o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está em vocês, está entre vocês, mas nós também aguardamos o vindouro, o momento em que nós seremos levados como igreja, para vivermos de forma absoluta e plenamente em Cristo Jesus. Mas aqui nessa realidade, Jesus está falando: o reino está entre vocês. O reino de Deus, ele se manifesta de forma silenciosa, misteriosa, invisível aos olhos humanos. O reino de Deus hoje manifestado sobre a igreja, que somos nós, entre eu e você, entre nós, corpo de Cristo. Esse reino que tem que se manifestar em graça, em amor, em generosidade. Nós como igreja, nós somos os bons despenseiros da graça do Senhor Jesus, da multiforme graça de Deus. Você imagina uma dispensa enorme, uma dispensa em que nada vai faltar, uma dispensa em que há tudo ali dentro, e eu e você, nós somos bons despenseiros. O papel do despenseiro é ir até essa dispensa, retirar o que tem lá e distribuir às pessoas. O reino de Deus, eu e você como igreja, nós temos o papel daquilo que nós cantamos, da graça do Senhor Jesus, que nós louvamos ao Senhor por essa graça, e essa dispensa está cheia, abarrotada da graça do Senhor Jesus, da presença, das bênçãos de Deus, de tudo aquilo que já estão distribuídos nas regiões celestiais, e eu e você, como participantes desse reino, porque o reino de Deus está entre nós, nós vamos chegar lá e vamos retirar, como os bons e vamos distribuir, nós vamos distribuir bênção, nós vamos distribuir graça, nós vamos distribuir presença, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas se convertam a Cristo Jesus. O Ben-Adã se revela no reino de Deus, para que o reino de Deus esteja entre eu e você. O Filho do Homem nos chama para sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros de tudo aquilo que nós já nos apropriamos, e juntamente com Ele, o Filho amado de Deus nos dá e nos deposita como igreja, e nós os recebemos para distribuirmos generosamente. Não segurei, não amarrei, não contenha, porque a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, não pode ser contido. O reino de Deus, na sua base, ela é essencialmente espiritual. O Messias, o rei comprometido com as Escrituras, o rei que veio cumprir o seu propósito soberano de Deus, que morreu na cruz do Calvário, o Rei dos Reis, e que hoje está juntamente com Deus, habitando e governando todo este mundo. O reino de Deus não está limitado a registros geográficos, ele não está preso à etnia,
ele não está circunscrito a uma religião, circunscrito a uma comunidade. O reino de Deus não está apenas limitado aos nós, cidadãos, com língua, nação, povo, mas o reino de Deus é para todas as nações, para todos os povos. O reino de Deus é um pleno desenvolvimento nos corações daquele que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus somos nós, eu e você. Somos o reino de Deus. Eu quero resgatar esse texto de Lucas capítulo 9, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão falando por aí quem eu sou? O que estão dizendo quem é o Ben-Adã, o filho do homem? O que dizem? Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, e outros ainda estão dizendo que é algum dos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, meus discípulos, meus amados, vocês que estão caminhando comigo, e você, igreja, que está me ouvindo nessa manhã, você que vai ouvir essa palavra no outro momento, e você, meu irmão, você, meu amigo, você, frequentador, você que faz parte dessa comunidade, você que está assistindo pela primeira vez, o que dizem, o que você está falando, quem eu sou, o que é o reino, qual a revelação do Filho de Deus sobre a sua vida? Aí nós temos no texto que Pedro se levanta e diz que o Cristo de Deus. E há uma outra tradução que fala assim: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. O reino de Deus não consiste em aparências. O reino de Deus não consiste em formas visíveis. Alguns estão dizendo por aí, outros dizendo por aqui, falando o que pode vir a ser o reino. Mas nós como igreja, nós cremos na forma desse reino. E nós como igreja, quando nos aproximamos dessa palavra de Deus, e Lucas está nos falando que o reino de Deus está dentro de nós, que nós devemos desenvolver o reino, que a igreja tem a grande responsabilidade de levar o reino de Deus, e implantar o reino aqui na terra, aguardando o reino final e futuro em Cristo Jesus, quando nós seremos salvos, estaremos na Nova Jerusalém. E por isso nós devemos continuar a caminhar e declarar que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O reino de Deus na revelação do Filho do homem, do Ben-Adã. O reino de Deus naquele que nós temos declarado, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desafio para você nessa tempo de celebração, de participar desse culto. Fica a pergunta: você tem reconhecido a soberania de Deus sobre a sua vida? E se colocado como um servo humilde, como nós já ouvimos aqui? Você tem reconhecido a soberania de Deus sobre a sua vida? E se colocado na sua presença como um servo humilde, reconhecendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Comigo, fala, Senhor, decide.